Vamos trazer o briefing de mais um caso da consultoria aqui, o Adriano, lá do Espírito Santo. Um abraço para todo mundo lá do Espírito Santo, né, que nos acompanha. Tem muito cliente, tem muito amigo lá do Espírito Santo. Uma hora a gente vai passar por lá. É produtor de mandioca, 40 toneladas por hectare. Tem região que está com dificuldade de produzir 10, 12, 15. Vamos dar uma olhada na análise de solo dele, vamos ver o que foi feito também no sentido de fertilidade aqui, porque teve uma excelente produção, a gente já postou também lá no Instagram, mas agora está trazendo aqui no YouTube de uma maneira mais detalhada para ver alguns outros aspectos e compartilhar com vocês. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Lembrando para você para deixar o like, para se inscrever, né? Aquela coisa que eu peço, que é chato, mas é importante, assim você nos ajuda. Também, se você quiser se tornar um membro do canal, aqui abaixo você pode clicar, né? E apoiar o canal ali por um valor simbólico todo mês. E é claro, tá precisando de uma consultoria, tá precisando trabalhar com a gente, tá querendo plantar alguma área, tá planejando plantar alguma área, chama aqui no nosso WhatsApp para a gente te acompanhar também, entender um pouco mais do seu caso, e se a gente puder ajudar, nós podemos estar prestando esse serviço para você também, nossa equipe aí de especialistas. Pessoal, vamos ver hoje um caso de mandioca. Tem muito produtor de mandioca que nos acompanha, tem produtor de mandioca aqui na nossa consultoria, e é um dos casos que a gente vai trazer dessa cultura tão interessante, que pode ser tão lucrativa também, que é do Adriano, lá do Espírito Santo, né, que já colheu, já teve bons resultados também. A gente vai olhar o que foi feito. Então eu estou aqui com o briefing da área dele. Qual que foi a produtividade? Eu gosto de começar pela produtividade para a gente já ter uma noção. Ele conseguiu produzir aqui em média 4 quilos por planta, com uma densidade de 10 mil plantas por hectare, e ele fez o plantio de uma área de meio hectare, em uma produção então de 20 toneladas em meio hectare. E aí o valor de produção até a gente nem colocou aqui, mas é muito variável segundo a localidade, segundo a região. É uma cultura que tem um ciclo mais longo, comparativamente com outras, né, com pepino, tomate, pimentão, um ciclo mais longo. Porém, é uma cultura de menor exigência nutricional. Não é que não deva ter. Tem gente que fala assim, não, é muito rústico, você planta em qualquer terra e mandioca dá. Não é bem assim. Pode ser até que dê ali na tua terra que você plantou sem aplicar nada. Agora, você aplicando vai produzir muito mais. E quando você vê o valor investido entre fazer uma análise de solo, aplicar o que é preciso e o potencial que você tem de aumento de produção daquela tua mandioca, vale muito mais a pena você gastar um pouco mais no início ali e produzir mais. Às vezes eu vejo o pessoal comentando em algumas regiões brasileiras que a média de produção é de 10, 12 toneladas por hectare, sabe? E aí você pega o caso dele 40, porque ele produziu 20 toneladas em meio hectare. Isso equivale a 40 toneladas em um hectare. Então vale muito mais a pena você fazer esse investimento, esse planejamento do início, né? Do que, eu produzi aqui 10, 15, tá bom. Quando produzir 10, 15, você pode produzir às vezes 40, né? Pode produzir muito mais. Então vamos dar uma olhada. Ele nos mandou aqui o relato dele, né? Que produziu muito bem. A gente sempre pede como é que foi a produção, né? Às vezes faz acompanhamento ao longo do ciclo, dependendo de cada caso. Mas ele nos mandou aqui, bom dia, em meio hectare, perto das 20 toneladas, média de 4 quilos por pé. Não vai ser mais por conta das manivas que não estavam com uma boa qualidade. Isso aqui é uma outra dica que eu deixo para vocês, mas para o final a gente vai comentar sobre isso. Então, o resultado da análise de solo dele, vamos dar uma olhada. Olha só, primeira coisa que a gente olha, pH em cloreto de cálcio, 4,05. A gente traz aqui outros casos com pH 5,5, 6, 6,5, tá ok. Opa, para mandioca não precisa fazer nada. Agora, olha só o caso dele. pH em cloreto de cálcio 4,05. E às vezes você pega muitas áreas dessas que é cultivo de mandioca em vários anos em sequência, e o produtor ele faz no primeiro ano lá uma análise de solo, e ele acaba observando situação como essa. Solo muito ácido. De maneira geral, a mandioca é uma das culturas mais adaptadas a solos ácidos. Porém, não quer dizer que também ela consiga produzir bem nesse solo ácido. Ela consegue produzir, mas ela tem um potencial de produzir muito mais em um solo mais equilibrado, em um solo menos ácido. Às vezes o pessoal tem essa noção de que, não, mandioca gosta de solo ácido. Não é assim, tá? Ela produz em solo ácido. Agora, mas ela tem um potencial muito maior em um solo equilibrado. Então, o pH em água também muito baixo, 4,83. Se a gente for olhar aqui a saturação de alumínio, 19,56. O alumínio é um elemento tóxico. Saturação de base em 27,30. O que a gente consegue observar e falar especificamente para a mandioca? Olha, abaixo de 50 saturação de bases já é complicado. Eu já poderia pensar em uma calagem. Nesse caso, eu estou falando em 27,30. Está muito baixo. Então, se eu plantar nessa condição, Jonathan, eu vou produzir? Vai. Eu achei que eu não ia. Vai produzir, provavelmente vai. Agora,
Nessa média dele de 40 toneladas por hectare, talvez ele produzisse 10, 15, eu julgo mais ou menos nessa faixa, 10, 15 toneladas. E aí que entra o grande X da questão. A mandioca precisa de cálcio, precisa de magnésio, como qualquer cultura agrícola. Tem o cálcio aqui a 1 centimol e o magnésio a 0,57. Então esse cálcio está limitando até mais do que o magnésio. Veja, o potássio ele não está tão baixo assim, 0,18, ele estaria ali um potássio médio. Mas, sem sombra de dúvidas, o fósforo aqui, que a cultura da mandioca responde muito a fósforo, tem gente que não tem essa noção. A nitrogênio ela não responde tanto, mas a fósforo ela responde muito em produção de raízes, né? Então 1,38 em mLx1, também muitíssimo baixo. A gente deveria ter para a mandioca acima de 8, pelo menos 8, 10, 12, por aí, nessa faixa. Então veja, nós temos duas situações aqui bastante limitantes no solo dele. Um pH e uma saturação de base que está baixa, uma saturação de alumínio que está alta, um fósforo que a mandioca é responsiva também que está bastante baixa. Então o que nós fizemos? Já de cara recomendamos para que seja feito o calcário. Então foi feito a calagem aqui antes do plantio, foi realizado o calcário dolomítico, né, antes do plantio em área total, com incorporação para a mandioca ali é fundamental que seja feito. Beleza? Então aqui nesse caso não tem muito o que discutir. Ah, mas eu tenho um solo que está com bastante cálcio, bastante magnésio, já era cultivado anterior, não precisa de calcário. Às vezes o pessoal acha que vou começar qualquer cultivo, vou ter que jogar calcário. Ou a cada 2, 3 anos eu tenho que jogar calcário. Não é bem assim. A análise de solo vai te dizer muito isso da real necessidade da situação. Adubação aqui de cobertura, o que foi feito? Veja, a matéria orgânica aqui estava baixa, o fósforo muito baixo, praticamente nada de fósforo. O potássio, como eu falei para vocês, médio, enxofre médio também. A dose aqui, 40 de N, 80 de P2O5 e 120 quilos por hectare de K2O. Então, veja, o nitrogênio bem pouco. O que foi feito? Plantio com MAP, ele utilizou MAP para plantar as manivas, e depois em cobertura ali, aos 30, 45 dias, cloreto mais ureia. Para eu fechar as minhas doses aqui que eu preciso de fósforo. Aliás, fósforo vai todo com um MAP, depois a ureia aqui, o que faltar, porque o MAP tem 10% de N. Então, dependendo da dose que eu colocar de MAP, eu reduzo essa dose de 40 kg por hectare. Aí, o que faltar ainda, eu jogo com ureia e eu jogo o restante de potássio, que esse potássio posso colocar, inclusive, antes de plantar. Ele queria fazer 100% orgânico, então isso aqui é uma coisa viável para quem tem área pequena. Às vezes o pessoal vem nos procurar, Jonathan, eu posso fazer adubação orgânica? Pode fazer. Vamos imaginar que você queira fazer, esteja viável fazer adubação orgânica. Fez a calagem. Eu quero trabalhar com cama de frango, esterco bovino, outro resíduo. Poderia trabalhar? Sim. Por quê? É uma cultura de baixa exigência nutricional. Então, só equilibrando esse solo com a calagem e tendo os produtos, a análise geralmente da cama de frango, a análise de solo também, eu sabendo quanto eu estou adicionando por tonelada, fica muito mais fácil de você chegar a um número. Ah, não, para esse teu solo talvez 1 tonelada já seria o suficiente. Não, para esse teu, que está faltando muito fósforo, com esse produto aqui a gente teria que aplicar 3,5 tonelada por hectare. Aí acaba não sendo tão viável. Ah, mas eu poderia aplicar 1 tonelada de cama de frango e suplementar com MAP depois na linha de plantio? Poderia. É uma outra possibilidade que a gente sempre deixa em aberto. Então eu posso tanto trabalhar com orgânico único e exclusivamente, ou eu posso trabalhar com orgânico e com mineral. Ou fazer uma transição. Eu quero trabalhar só com produtos orgânicos, mas no momento eu não posso. Então eu vou fazer um planejamento para que 2, 3 anos, melhorando esse solo com fosfato natural, com rotação de cultura, né, com adubação verde, para que daqui 2, 3 anos eu consiga ter esse solo em melhores condições e aí sim trabalhar 100% orgânico de uma maneira sustentável e principalmente lucrativa. E aí ele achou muito caro fazer adubação orgânica, porque de fato existem regiões do Brasil onde se encontra esse material às vezes a R$1.000 tonelada, R$1.500 tonelada, e aí acaba não compensando. Você tem outras práticas além do adubo orgânico que você pode melhorar o seu solo, certo? E a gente sempre fala aqui no canal, tem fosfato natural, tem plantas de cobertura, tem práticas conservacionistas, tem várias que vai trazer um efeito tão bom ou melhor até do que você utilizar um adubo 100% orgânico. Que eu deixo algumas dicas para quem vai começar com a cultura da mandioca, é essa questão, manivas de qualidade.
Então você pode pesquisar aí no site da Embrapa, você pode pesquisar aí na internet e você vai encontrar as variedades melhoradas pela Embrapa. Geralmente eles colocam também onde você tem viveiros, onde que você consegue essas manivas, informações de contato, se aí na sua região não tem. Acho muito bacana trabalhar com isso. Então, manivas de qualidade. Avaliar para quem que você vai vender. Então, a mandioca, eu vou citar o caso da minha região. Você pode pegar uma mandioca e descascar ela, vender no mercado a R$10 o quilo, R$8 o quilo. No mercado, o padrão é R$10 o quilo da mandioca, o quilo descascada. Mas você pode vender, às vezes vender a mandioca de mesa suja, sem descascar, você vai vender a R$1, R$2, R$3 o quilo. O investimento é baixo também, mas você tem um valor a agregar muito alto, fazendo uma mínima industrialização que é apenas descascar, picar e congelar. A industrialização, como eu falei, pode ser extremamente lucrativa. Aposte em um solo equilibrado, em um solo preparado, não compactado. É uma cultura rústica que tolera bem períodos de seca, tolera solos de baixa fertilidade, mas não quer dizer que você caprichar não vai dar resultado. Principalmente variedades melhoradas tendem a dar um resultado muito bacana em produção quando você tem um solo preparado, não compactado, com disponibilidade de nutrientes. Fertilizantes corretivos na dose certa e na época certa também. Um parcelamento, como eu falei, o cloreto eu poderia aplicar antes de plantar. Eu posso estar trabalhando com um MAP ou um super simples, um super triplo no sulco de plantio e depois em cobertura um nitrogênio ou até mesmo um nitrogênio e potássio depois em cobertura ali uns 30, 45 dias após o estabelecimento da cultura na área. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você precisar da nossa consultoria agrícola individualizada aí para sua área, independente do cultivo, que a gente melhore a fertilidade, que a gente coloque para produzir de fato, identifique aí quais que são as potencialidades. Aqui abaixo tem um link da nossa consultoria com a nossa equipe de especialistas. É um prazer conversar com você. Galera, um forte abraço, até o nosso próximo vídeo e tchau!